Circuito mental oculto. O que significa? Você já ouviu falar em loop mental? É nos circuitos mentais ocultos onde a maioria das vezes nós ficamos presos e eles são responsáveis por 50 a 60% dos sonhos que nós temos. Olá a todos que estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Luísa Domaradsky, eu sou canalizadora da tecnologia de cura da quinta dimensão chamada Alquimia Evolucional. Comemoramos 10 anos de Alquimia Evolucional no dia 9/9 de 2024 com inúmeras atividades e com muita festa. A alquimia é uma tecnologia espiritual que abrange uma grande gama de possibilidades. Qualquer tema pode ser trabalhado sobre a ótica da alquimia evolucional. Pessoas, ambientes residenciais ou empresariais e até mesmo animais. Pensou? A alquimia transforma. E o circuito mental oculto tem vindo muito nas sessões de alquimia, pois a humanidade em geral está passando por um período muito lindo de liberação de karmas de vidas passadas. As camadas de cura e evolução pelas quais nós passamos depende muito do zeitgeist do momento evolucional do ambiente em que estamos inseridos. É necessário um momentum quântico envolvendo todo o entorno do indivíduo para que tal e tal evento ocorra em sua vida. E o momento hoje é esse. Os circuitos mentais ocultos ocorrem através das energias eferente, aferente e exaferente. São como realidades paralelas, obrigando o ser humano a viver nela como num circuito oculto no seu subconsciente, obrigando os espíritos que nos animam a responsabilizar-se por todos esses contextos como cópias nossas, aprisionadas em determinados eventos reais ou não, uma vez que para o nosso subconsciente tudo é real. E assim, o espírito que nos anima usa o nosso eu atual para resolver todas essas pendências. Porém, ele só pode chegar a tal ponto quando ele próprio está isento ou quase de todos os pesados karmas negativos. Do contrário, ele tem que resolver primeiro as pendências kármicas e liberar-se para o próximo e mais importante passo evolucional. É importante dizer que nós podemos estar presos não só aos nossos, mas também aos circuitos ocultos de outras pessoas que têm problemas mal resolvidos conosco. Essas pessoas criam nas suas memórias cenários em que mesmo inconscientemente o nosso eu sente-se preso. Nessa hora, a alquimia entra, dissolvendo essas bolhas, realizando divórcios energéticos, desligando emaranhados espirituais que nos ligam a essas bolhas e, se for preciso, resgatando fragmentos de alma, removendo, resíduos elementais negativos que essa ligação deixa em nossos campos mórficos. Mesmo quando aquela criação parece uma situação sem sentido ou sem importância, o nosso eu sente-se vivo dentro daquele cenário, com todas as emoções que isso implica. E como sabemos, um pensamento gera um sentimento que gera uma emoção. Essa emoção faz com que nosso cérebro físico secrete substâncias químicas que se derramam por nossa corrente sanguínea, marcando inclusive o nosso próprio DNA com aquela informação, podendo ser transmitido de geração em geração até que alguém se disponha a olhar para isso. Nesse sentido, com a alquimia evolucional, nós trabalhamos até a 6ª geração de antepassados, podendo, para que a cura aconteça em você, ser necessário trabalhar a sua ancestralidade. E isso acontece muito nas sessões de alquimia evolucional. As cenas repetidas em looping dentro dessas bolhas são tão reais quanto a própria realidade que você está vivendo agora. Nesses loopings mentais, a sua mente fica presa até que sejam resolvidos.
E quando essas bolhas são geradas por eventos que nós mesmos vivenciamos, a sensação é extremamente mais forte. Traumas de infância, traumas intrauterinos são vistos pelo pequeno feto como ameaça à sobrevivência. Quantos desafios, adversidades, brigas, desentendimentos, quantas coisas você já viveu que podem ter gerado uma infinidade de situações em que você está preso e sua vida não flui. Muitos podem dizer que é falta de sorte, mas pode ser falta de sorte sim, pois os eventos negativos são tantos que impedem que os eventos positivos sejam atraídos. Existem incontáveis bolhas psíquicas geradas por todas as experiências que vivemos nessa ou em outra vida, aguardando liberação. Quando o assunto é resolvido lá dentro do cenário, sendo acessados através da alquimia evolucional, essas bolhas se dissolvem. Quando isso acontece, gera em você mesmo a liberdade mental em termos de grau de memória, ou seja, você é capaz de se lembrar dos eventos, mas de uma forma que isso não gere mais em você a emoção negativa que aquilo gerava, proporcionando um efeito de que o efeito de retroalimentação seja quebrado ali. É necessário passar a existir dentro de nós, de maneira imperativa, a liberdade mental e consciencial, a única postura capaz de resolver os problemas definitivamente, desde que bem trabalhada. Além disso, a ressonância límbica, representada pelo amor incondicional, a empatia e o amor altruísta humano, precisam compor essa sensação existencial. Como seres particularizados dentro de uma criação maior e eterna, precisamos desenvolver em nós a consciência de que estamos aqui de passagem, que a vida real acontece depois que nós deixamos esse corpo de carne e preparar o terreno preparar o terreno que vamos encontrar lá é nossa obrigação. Precisamos estar focados naquilo que realmente importa, vivendo com dignidade existencial, sendo o melhor que podemos ser no contexto existencial que estamos inseridos. A alquimia evolucional trabalha também na dissolução dessas bolhas psíquicas, ajudando a você a saber onde você está preso. A escolha desse tema hoje foi baseada exatamente nessa questão, pois tem vindo muito nas sessões de alquimia evolucional a dissolução dessas bolhas e os resgates dos fragmentos de almas presos a eventos do passado, dessa existência e de outros eus que os nossos espíritos animaram. Quais são as situações que você está liberando para ser a melhor versão que o seu espírito já criou? Para que essas liberações aconteçam, é necessário um grau de consciência que apenas a busca incansável proporciona. É necessária muita coragem para deixar o chumbo virar ouro. Você está vivendo o seu próprio nível de realidade a cada momento. Aquilo que você realiza faz com que surjam nas suas células algumas moléculas que enviam mensagens para o seu cérebro, promovendo a pulsação do mesmo, criando cópias eferentes, ou seja, uma informação enviada. Espera-se que seu cérebro responda com cópias aferentes para que o movimento aconteça, finalizando o processo no âmbito das suas células. Se o movimento não é feito pela célula, que surge o looping mental. Ou seja, o movimento completo aconteceu apenas mentalmente. Você sentiu muita raiva de alguém, enviou essa mensagem para o seu cérebro e criou uma imagem mental sua reagindo àquela situação de acordo com a forma que você gostaria de responder, mas não fez nada. Então, o cenário está montado na sua mente, mas apenas ali. Se você pensou na situação ou
ou pessoa, a bolha é gerada como uma cópia verdadeira e real do seu quaternário inferior, composto pelos corpos físico, etérico, astral e mental inferior. Dependendo do grau de intensidade emocional que você colocou no interior daquele movimento que a sua célula produziu, quando você fez isso, o seu eu permanece preso dentro dessa bolha, mesmo que seu eu deixe de existir no seu próprio corpo, ou seja, mesmo depois da morte do corpo biológico. Mas você continua a existir dentro de todas essas faixas de realidade criadas por você mesmo ou por outra pessoa com quem você conviveu e que criaram cenários mentais com você. Ainda que seu espírito crie um novo eu e que esse eu não se lembre de nada disso, mas tudo o que você for fazer no futuro pode não fluir porque está reverberando com esse aprisionamento a essas realidades. E seu espírito não consegue evoluir enquanto não resolver todas essas questões pendentes. Quando você vive uma experiência como parte do todo, você recebe vibrações dessas experiências. Então, quando você passa por uma experiência de cura e transmutação com a alquimia evolucional, você também está curando essa sua versão presa nessa realidade paralela. Por ressonância, o ser humano tem a capacidade de resolver problemas universais, resolvendo esses problemas em si mesmo. Mesmo que a consecução da resolução atinja uma fração sua ou mesmo outros seres de infinitas realidades. Mesmo nós sendo pequenos diante da grandeza universal, nós podemos fazer coisas que mesmo os anjos não podem fazer. Sabe por quê? Os anjos e os espíritos que nos animam não têm corpos biológicos capazes de produzir em si hormônios responsáveis pelas atividades químicas dos seus corpos. Com isso, não há ressonância límbica que nós, seres humanos, produzimos. E com isso, está em nossas mãos, literalmente, a possibilidade da evolução da nossa espécie. Por isso, é tão importante o escaneamento inicial feito em todas as sessões de alquimia evolucional. Ali, nesse escaneamento inicial, nós detectamos em seu corpo físico todas as pendências que estão refletindo e quais os sintomas, ciclos, órgãos que precisam de restauração doada pelo meu próprio ectoplasma, que eu, como terapeuta, dou para os mentores utilizarem para que você se reconstrua. Como eu disse antes, esse tema tem vindo muito nas sessões de alquimia evolucional, uma técnica de minha propriedade intelectual canalizada em 2014, que acabamos de comemorar 10 anos e que já ajudou mais de 300 mil pessoas ao redor do mundo em atendimentos individuais ou em grupo. Para mais informações, entre em contato, prestigie esse evento maravilhoso que está sendo disponibilizado para você e absorvam todas as informações possíveis, pois o ambiente forma o indivíduo. Parabéns aos maravilhosos organizadores e gratidão pelo convite. Nos vemos nas próximas palestras. Um último recado. Deixe o chumbo virar ouro e brilhe a estrelinha.